eu vou explicar o que estava na última figurinha ali que a gente viu no vídeo anterior, que é o meu diagrama HR com um aglomerado que tem estrelas quentes, massivas e muito luminosas, comparado com o outro caso extremo, que é o aglomerado com estrelas frias, de baixa massa e de baixa luminosidade. Como que a gente entende isso? O que esses dois aglomerados têm de diferente? Então, para explicar isso aí, eu vou fazer um exemplo completamente mundano, em que a física é a mesma. Tá? Isso envolve carros e autonomia. Então, eu vou desenhar aqui um carro pequeno, super econômico, que tem um tanque de gasolina pequeno. E vou desenhar um outro carrão aqui, um carro de luxo, um grandão, que tem um tanque de gasolina grandão. Então eu vou pensar assim, ó, esse carro aqui tem um tanque de gasolina de 50 litros. E esse carro aqui, como ele é grande, ele tem um tanque que é o dobro, 100 litros. Tá? E eu vou pensar que esse carro, o pequeno, ele é bem econômico. Ele anda, só para fazer os números fáceis aqui, eu vou dizer que ele anda 10 km com 1 litro. Isso normalmente a gente chama de consumo do carro. Na verdade seria rendimento. Consumo é quanto que eu gasto para fazer uma certa coisa, e o rendimento é quanto eu consigo fazer por quanto que eu gasto. Então, o consumo, na verdade, seria 0,1 litro por quilômetro. Vocês vão ver que em alguns países usam essa quantidade aqui de consumo em vez dessa. Tá? E para não ficar número fracionário, que as pessoas usam litros para cada 100 quilômetros. Certo? E aí nós vamos calcular quanto que esse carro consegue andar. E esse outro aqui, eu vou dizer que ele gasta bem mais do que aquele. Eu vou dizer que ele gasta 2,5 km no litro. Não, que ele rende, né? 2,5 km por litro. Ele rende bem menos do que o outro. Ou seja, ele gasta 4 vezes mais do que aquele ali. Então ele vai fazer 0,4 litros, vai gastar 0,4 litros em 1 km, ou 40 litros, faltou um espacinho para o zero, 40 litros para andar os mesmos 100 km. Então aqui você já vê o que vai acontecer, né? Esse carro tem um tanque que é o dobro daquele, porém tem um consumo que é 4 vezes daquele. Logo esse aqui vai andar metade do que aquele consegue andar. Como é que eu calculo quanto o carro vai conseguir andar? Eu vou dividir uma coisa pela outra aqui. Ou seja, eu vou dividir o tamanho do reservatório, que é o tanque, né? O quanto que ele tem guardado, dividido pelo quanto ele gasta, que eu vou chamar de taxa de consumo. Então, nesse caso aqui vai ser o tamanho do reservatório, 50 litros, dividido pela taxa de consumo, 10 litros por 100 km. Tá? Isso aí vai dar quanto? Tem que pegar essa fração, multiplicar invertido pela outra e tal, isso aqui vai dar 500. Esse carro vai andar 500 km com esse meu tanque de 50 litros, o que é bastante óbvio. E esse outro aqui eu faço a conta igualzinha e eu vou ter o tanque de 100 litros dividido por 40 vezes 100, e esse cara aqui vai andar 250 km. Então, ter um tanque maior não implica que o carro vai andar mais longe. Para o carro andar a mesma quantidade que os dois carros andarem a mesma quantidade, esse aqui pode consumir 4 vezes mais gasolina que aquele outro, ele teria que ter um tanque 4 vezes maior do que aquele. Tá, o que isso tem a ver com as estrelas? A gente sabe, nas estrelas, que elas têm duas coisas. Uma luminosidade que me diz o quê? É o equivalente à taxa de consumo. É quanta energia ela gasta, não por quilômetro, como a gente fez aqui, mas por o quê? Por tempo. Tá? E a gente tem uma outra coisa que a gente sabe sobre a estrela, que é a massa, que de alguma forma está relacionada à quantidade de energia que a estrela tem guardada.
Então daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios assim, eu vou deixar para vocês fazerem, porque também não é parte do curso fazer isso detalhado, mas vocês pensem assim, ó, eu vou fazer uma fogueira, tá? Daí alguém me dá 50 quilos de lenha, e aí eu quero saber quanto tempo essa fogueira vai ficar acesa. E aí depende do jeito que eu vou fazer a fogueira. Imagine que eu moro num lugar super frio, ou eu fui parar num lugar frio e vou ficar uma noite no tal lugar. E aí eu quero sobreviver a noite inteira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 50 litros de lenha, vou acender, digamos que eu vou acender tudo de uma vez para ficar mais fácil de pensar, né? Vou pegar os 50 litros de lenha, eu vou botar tudo dentro de uma lareira que tem uma porta e vou quase fechar a porta, deixar entrar bem pouquinho ar. Então essa lenha vai queimar bem devagarzinho e vai durar a noite inteira. Mas se eu estou aqui em Floripa, eu vou pegar e fazer um fogo só para me divertir. Eu vou ali na rua assim, a céu aberto, boto fogo nos 50 kg de lenha, a lenha toda queima de uma vez só, super rápido e dura bem pouquinho tempo. Tá? Com a mesma quantidade de lenha, estou comparando. Então, no caso da estrela, a luminosidade, né, que eu escrevi aqui, é a taxa com que eu queimo a lenha. E a massa é a quantidade de lenha que eu tenho, ou a massa da estrela. E aí tem um fator, que nós vamos colocar aqui nessa continha que eu vou fazer agora, que me diz assim, para cada tantos quilos de lenha eu produzo tanto de energia, certo? Tantos joules de energia. Então, dependendo da lenha, que na verdade não varia muito, eu tenho tantos joules por quilo. Tá? Agora, se eu trocar lenha por álcool, vai acontecer o quê? Eu vou produzir bem mais joules por quilo de álcool do que eu produzo por quilo de lenha. Se eu trocar álcool por gasolina, eu não me lembro. Eu acho que a gasolina é um pouco mais, mas na verdade eu não sei. O carro, a gasolina rende mais, né? Então tem que ser, para a gasolina eu vou produzir mais calor. Tá? E dependendo do tipo de combustível que eu usar para fazer o meu fogo, eu vou produzir mais energia por quilo ou menos energia por quilo. Isso tem a ver com, no caso da gasolina, do álcool, da lenha, com as reações químicas que acontecem lá dentro. Na estrela, vocês já devem imaginar que não é isso, nós vamos fazer isso depois. Por enquanto, não importa. Eu só tenho que pensar assim, ó, no caso da estrela, o tempo que ela vai durar é igual ao quanto o carro consegue andar. É o tamanho do reservatório dividido pela taxa de consumo. Então, o tamanho do reservatório é a massa da estrela. Aí isso aqui estaria em massa, mas eu tenho que pensar isso em energia. Então aqui eu vou botar um F, que é o fator de conversão. Para cada 1 kg de energia eu produzo tantos joules. Tá? E aí ficar em aberto qual é essa taxa aí, essa taxa de eficiência de conversão de matéria em calor. E tá dividido pela taxa de consumo. Quem é a taxa de consumo? É a luminosidade, é quanta energia a estrela emite. Então isso aqui vai me dizer como é que o negócio anda. Eu inverti isso? Não inverti. Tá? Então agora olha aqui. Então eu tenho a massa da estrela, e essa fração que eu não sei quanto que é, mas é a luminosidade. Aí entra o meu outro gráfico, aquele que a gente viu que foi construído a duras penas, medindo a massa das estrelas em sistemas binários, né? Então fez aquele gráfico de, ops, eu botei errado lá, né? Da luminosidade e aqui a massa, certo? E aí a gente teve um gráfico em logaritmo, isso aqui tinha uma inclinação de 13,5, que me diz que a luminosidade das estrelas, na sequência principal, lembrando sempre que isso é para a sequência principal, vai com a massa na potência 3,5. Então aqui, ó, no lugar da luminosidade, eu vou colocar a massa na potência 3,5. E aí vocês vão ver um negócio incrível, porque a massa, tem massa em cima e massa embaixo. O reservatório aumenta com a massa da estrela. A taxa de consumo não aumenta com a massa da estrela. Se aumentasse, o tempo deveria ser o mesmo para todos, mas ela aumenta com a potência 13,5 da massa. Então, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser proporcional à massa um pouco mais do que o quadrado, né? A massa na 2,5. E ainda tem o F aqui, mas isso aqui realmente não importa muito, o F. Então,
aqui tem uma revelação muito importante. Tá? Isso aqui. Tempo de vida com massa. Quanto maior a massa da estrela, menor o tempo de vida dela. Tá? E vice-versa, né? Quanto menor a massa da estrela, maior o tempo de vida. Isso tem tudo a ver com o meu exemplozinho do carro aqui. Eu fiz um carro maior, que tem um tanque maior, ou seja, equivalente à estrela, tem uma massa maior, mas ele consome muito mais. No caso da estrela, se o tanque da estrela, ou seja, a massa da estrela for do dobro, vamos falar duas estrelas, né? Uma massa solar e duas massas solares. Sabe? Duas massas solares têm o dobro da massa que o Sol tem. Se ela tem o dobro da massa que o Sol tem, a luminosidade dela, a gente já fez isso antes, vai ser 2 na 13,5, ou seja, umas 10 vezes mais brilhante do que o Sol. Mas ela só tem o dobro do reservatório. Então o tempo de vida dela vai ser 1/5 do tempo de vida do Sol. E aí, o que isso tem a ver com essa figura aqui? Tem a ver com essa figura aqui, que as estrelas na sequência principal que estão aqui, eu escrevi antes, né? Elas têm luminosidade maior, elas têm temperatura maior, certo? Só isso, as duas coisas são óbvias, essa outra não era óbvia, foi deduzida a partir dessa figura aqui. Agora, a partir dessa conversa aqui, essas três coisas juntas, ou melhor, essas duas coisas juntas, a luminosidade e a massa, foi o que implica que esses bichos aqui, ó, vão ter um tempo de vida menor. Tá? Uma estrela muito massiva, ela vai durar pouco tempo. Então, quando a gente olha para um aglomerado de estrelas daqueles, a gente vê um monte de estrelas, né? Elas estão todas juntas, e a gente imagina que todas elas foram formadas mais ou menos ao mesmo tempo, umas mais rápido, outras mais devagar, mas que aquilo ali foi um lugar onde formou um monte de estrela, tudo junto, e depois elas ficaram ali vivendo felizes para sempre. Só que não é bem para sempre, porque as mais massivas vão se consumindo bem rápido. Tá? Então agora pensem, vocês olham para os dois aglomerados, o aglomerado que é representado pelo diagrama HR em vermelho e o aglomerado representado pelo diagrama HR em azul. O que aconteceu com o vermelho? Por que ele não tem essas estrelas aqui? Porque elas já se consumiram e o azul, as estrelas ainda estão ali. Então, se é assim, a gente pode deduzir que o aglomerado em azul, ele é mais jovem, ele se formou há pouco tempo e as estrelas muito massivas dele ainda não tiveram tempo de se exterminar, elas estão lá ainda. Enquanto que o que está representado em vermelho, ele é bem mais antigo do que o azul. E todas as estrelas bem massivas dele já se extinguiram. Por isso que elas não aparecem aqui. Essas aqui já eram, elas já viraram outras coisas. Na verdade, essas que estavam aqui, elas vão, nesse que está em vermelho, elas devem aparecer aqui, ó, como anãs brancas, que é o outro estágio da formação das estrelas. Tá? Então, com isso, a gente consegue explicar a diferença desses aglomerados sem saber qual é a verdadeira fonte de energia, o que faz com que a estrela brilhe. Então, nos nossos próximos capítulos, a gente vai tentar, só por aproximações, assim, só por estimativas de valores, imaginar qual é a fonte de energia de uma estrela. Então, passaremos a isso em breve.